A Bíblia diz muito sobre a origem e a história do povo iraniano. O território do atual Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia e anteriormente como Elam, é relatado de forma significativa em parte da história bíblica nos tempos do Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 10, versículo 22, na lista das nações, Elam é considerado como um dos descendentes de Sem e se tornou um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. Este antigo reino, situado a leste do rio Tigre, é citado algumas vezes nas Escrituras. Inclusive, o profeta Isaías menciona Elam em sua profecia como um dos lugares onde Deus teria de recuperar o remanescente de seu povo. Elam ocupava uma região que hoje faz parte do sudoeste do Irã. Historicamente, Elam foi tanto adversário quanto aliado de várias potências da região, incluindo os babilônios e os assírios. O reino de Elam era contemporâneo aos períodos dos patriarcas e juízes em Israel. A presença de elamitas é observada mais significativamente como adversários nos relatos de batalhas e como parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. O fortalecimento dos povos iranianos no noroeste ocorreu com a ascensão do Império Medo. Foi entre o final do século 8 a.C. até meados do século 7 a.C. Ocorreu pela primeira vez a unificação das tribos iranianas como nação, sob o governo de Deiosis, uma figura semilendária a quem geralmente se atribui a fundação da dinastia mediana e do Império Medo. Uma vez no poder, Deiosis teria empreendido a tarefa de unificar as várias tribos medianas. A unificação das tribos medianas teve um impacto significativo na região, sob o comando de reis como Ciaxares e Astíages. A maior potência na época era o Império Assírio. Esse império é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como um agente de juízo divino sobre Israel e outras nações. O Império Assírio destacou-se por sua extraordinária capacidade militar e administrativa, estendendo seu domínio desde a Mesopotâmia até o Egito. Em seu ápice, sua relação com Israel foi predominantemente hostil, marcada por campanhas que resultaram em grandes deportações e numa tentativa de erradicação da identidade israelita. Foi sob os assírios que o reino de Israel caiu, resultando no exílio das 10 tribos do norte. Porém, parte das ofensivas dos assírios também alcançou o planalto iraniano, intervindo em territórios pertencentes aos medos. No final do século 7 a.C., o Império Assírio entrou em declínio, devido a uma série de problemas internos, incluindo lutas pelo poder. O poder assírio declinava, os medos começaram a ganhar força. Ciaxares, rei dos medos, aproveitou a fraqueza dos assírios para expandir seu território e influência. Os medos eventualmente se aliaram aos babilônios, que eram liderados por Nabopolassar, para colocar um ponto final nos longos anos de domínio assírio na região. Ciaxares e Nabopolassar formaram uma aliança estratégica que também incluía outros grupos iranianos como os citas e os címerios. Esses povos compartilhavam um interesse comum em ver a queda dos assírios. Citas e os citas eram conhecidos por suas habilidades de cavalaria e táticas de guerrilha. A campanha contra a Síria foi caracterizada por uma série de batalhas decisivas e cercos prolongados. Mas em 612 a.C., a aliança conseguiu um de seus maiores sucessos com o cerco e a destruição de Nínive, a grandiosa capital assíria. Inclusive, este evento foi antecipado pelo profeta Isaías como um ato de juízo divino. A queda da cidade de Nínive e o subsequente desmoronamento do Império Assírio abriram caminho para o surgimento de novos poderes. Os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes, enquanto Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor II estabeleceram o Império Neobabilônico como uma grande força na Mesopotâmia. As ascensões dos medos e babilônicos simbolizaram uma transição de poder importante na região, influenciando diretamente o contexto político no qual o povo judeu estava inserido. O profeta Isaías também profetizou que os medos seriam instrumentos de Deus para a destruição da Babilônia. O Império Neobabilônico foi marcado principalmente pela figura dominante do rei Nabucodonosor II.
Segundo este império, ficou amplamente conhecido por sua destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C. Este evento culminou com a destruição do Templo de Salomão e o exílio do povo judeu, sendo descrito detalhadamente no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor impôs uma política de deportação e assimilação cultural que visava não apenas punir Judá, mas também integrar os judeus ao império mais amplo, diluindo resistências futuras. Durante o período neobabilônico, os povos iranianos estavam experienciando um tempo significativo de transição e ascensão, enquanto os babilônios estavam focados na gestão de seu império e nas campanhas contra Judá e outros estados. Os medos ao norte estavam consolidando seu poder, tendo estabelecido um reino que serviria como núcleo para a futura aliança com os persas. Então, sob a liderança de Ciaxes, Cyaxares e Astíades, os medos organizaram um estado que começou a influenciar significativamente a política regional. Esta fase foi crucial para estabelecer as bases para o que se tornaria o impressionante Império Aquemênida, sob Ciro o Grande, que eventualmente absorveria e sucederia tanto a Média quanto a Babilônia. A fundação do Império Aquemênida começou justamente com a ascensão de Ciro o Grande, após a revolta persa contra os medos que acabou subjugando Astíades, o último rei mediano. Ciro era um representante da dinastia do lendário Aquemenes e se tornou notável por sua habilidade diplomática e militar. A conquista da Babilônia em 539 a.C. é um dos feitos mais célebres de Ciro. Seu exército entrou na cidade sem enfrentar grande resistência após um cerco relativamente curto. A tomada pacífica da Babilônia foi crucial, pois Ciro promoveu uma imagem de libertador em vez de conquistador. Ele permitiu que os povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos, uma política que lhe garantiu a lealdade das populações locais e ajudou a estabilizar seu vasto império. De fato, a ascensão do Império Persa sob Ciro marcou um ponto crucial na história bíblica, especialmente em relação ao povo de Judá. Ciro foi proclamado no livro do profeta Isaías como o ungido de Deus, uma figura essencial no cumprimento das promessas divinas. O decreto de Ciro, em 538 a.C., que permitiu que os judeus exilados retornassem e reconstruíssem o templo em Jerusalém, é documentado no livro de Esdras. Inclusive, a figura de Ciro como ungido do Senhor estende o conceito de messianismo tradicionalmente associado apenas a líderes israelitas a um rei gentil. De certa forma, isso destaca a abrangência do plano de salvação de Deus e sua soberania sobre todos os reinos da terra. O uso de um rei persa para libertar os judeus sublinha que Deus opera através de todas as nações e indivíduos para cumprir seus propósitos soberanos. A própria permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém, sob o domínio persa do Império Aquemênida. O Império Aquemênida foi o maior império que o mundo já tinha visto, com mais de 40% da população mundial sob seu governo. Após a morte de Ciro, houve um breve período de reinado de seu filho Cambises II. Dário I subiu ao trono em 522 a.C., após suprimir várias revoltas internas que ameaçavam a estabilidade do império. Dário ficou conhecido por sua extraordinária capacidade administrativa. Dário expandiu o império ainda mais para incluir partes da Índia, da Trácia e do Vale do Nilo. Foi durante o governo de Dário I que os profetas Ageu e Zacarias profetizaram e que o segundo templo foi reconstruído em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Dário I foi sucedido por seu filho Cambises I, que é identificado na história bíblica como rei Assuero do livro de Ester. O livro de Ester, inclusive, traz um retrato mais interno da corte persa e descreve um período em que os judeus viviam sob ameaça de extermínio por parte de Amã, e ela revelou a conspiração de Amã ao rei da Pérsia, o que levou à execução de Amã e à exaltação de seu primo Mordecai, a uma posição de influência na corte do Império Aquemênida. Depois, quando Artaxerxes I subiu ao trono, parte importante da história judaica se desenvolveu. Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou o segundo grupo de exilados que retornaram a Jerusalém sob o patrocínio do rei Artaxerxes I.
Esdras foi encarregado de restaurar a lei mosaica e reformar a comunidade judaica que estava se desviando de suas tradições religiosas após o retorno do exílio. O próprio livro de Esdras relata seu papel na sobrevivência da vida religiosa, reafirmando a Torá como base da identidade e prática judaica. Por outro lado, Neemias foi copeiro de grande confiança de Artaxerxes I e acabou se tornando governador de Judá. Ele ficou conhecido por sua liderança nas forças de segurança dos muros de Jerusalém. A autorização e o suporte de Artaxerxes para os empreendimentos de Esdras e Neemias demonstram uma abordagem persa de governança naquela época. O Império Persa finalmente chegou ao fim diante das conquistas de Alexandre o Grande em 331 a.C. e do estabelecimento de seu vasto império. Porém, com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre seus generais e dessa fragmentação emergiram 3 reinos helenísticos: o Ptolomaico no Egito, o Seleucida da Ásia Menor e o Antígono na Macedônia e Grécia. Então, a região hoje correspondente ao Irã foi dominada pelo Império Seleucida, que controlava uma grande área que incluía a maior parte do Oriente. A governança seleucida naquele território foi marcada por uma política de helenização. Isso incluiu a fundação de cidades ao estilo grego e a promoção de práticas religiosas e culturais gregas. Já no século III a.C., os partas, que eram um povo de origem iraniana, capitalizaram uma crescente insatisfação com os seleucidas para estabelecer seu próprio império. Dessa forma, o Império Parta começou a ascender como uma força poderosa na região do Irã. As partes eram conhecidas por sua cavalaria pesada e habilidade de arqueiros, o que lhes permitia resistir tanto aos romanos quanto aos seleucidas. O Império Parta manteve muitas tradições e promoveu o zoroastrismo como religião do Estado, o que ajudou a fortalecer a identidade e a cultura iraniana. Após o período de helenização, inclusive aqui vale pontuar que a religião mais influente e mais rigorosa do antigo Irã foi justamente o zoroastrismo. Basicamente, essa religião ensinava que os humanos tinham o dever de escolher entre o bem e o mal, com suas decisões relativas ao seu destino final. Sucedendo os partas, os sassânidas estabeleceram seu império em 224 d.C., quando o último rei parta foi derrubado. O Império Sassânida revitalizou a cultura e tradições persas, reintroduzindo e reforçando muitos aspectos do antigo Império Aquemênida. Os sassânidas foram grandes rivais do Império Romano e posteriormente do Império Bizantino. A islamização do Irã não foi imediata, mas ocorreu gradualmente ao longo de várias gerações. O zoroastrismo, embora inicialmente tolerado, começou a ser cada vez mais marginalizado, com muitos iranianos se convertendo ao Islã, atraídos tanto pelos aspectos sociais e econômicos, quanto pela nova estrutura de poder. Eventualmente, a Islã substituiu o zoroastrismo como religião dominante, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. O Irã, como herdeiros da antiga Pérsia, é frequentemente discutido no contexto de profecias escatológicas que envolvem Israel. Um dos textos mais citados é Ezequiel, capítulos 38 e 39, que descreve uma grande batalha envolvendo Gog de Magog, liderando uma coalizão de nações contra Israel. O Irã é visto como um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio. Daniel 8, por exemplo, detalha um confronto entre um carneiro com 2 chifres, que representava os reis da Média e da Pérsia, e um bode, representando o rei da Grécia. Sem dúvida, todo e qualquer conflito faz parte do cumprimento do aviso dado pelo Senhor Jesus Cristo de que a história seria marcada por guerras e rumores de guerras. E desde que Jesus falou essas palavras, o mundo jamais soube o que é ter paz de forma completa. Se você chegou até aqui, deixe sua energia curtindo esse vídeo e se inscreva em nosso canal para fazer parte dessa grande história. Deus abençoe todos vocês.